ela. O que existe aqui é um imbróglio de um monte de coisas em que o simplismo evangélico chega e diz assim, é tudo do diabo. Aí fica tudo que é espírito ofendido. Por quê? Porque, como eu disse, a maioria é gente boa, carinhosa, caridosa, que sai de casa, vai para o orfanato, vai para o asilo, se dá, leva comida, trata bem. São pessoas que não merecem serem tratadas com esse label diabólico. Eu tenho muitos amigos espíritas, digo a eles, toda vez que eu tenho chance, que me perguntam, de acordo com o nível de abertura que eu tenha, eu posso chegar e só explicar o fenômeno. Se eu sentir que ele está mais aberto, eu chego até os finalmente mesmo com ele. Se o cara já chega dizendo, eu tenho essa angústia, aí o pau canta, eu escracho mesmo. Mas no mais, eu tenho muita delicadeza, pela quantidade enorme de gente boa, e que faz isso de todo o coração, desejando servir a Deus com sinceridade enquanto faz, sem saber que labora no equívoco e no engano. E aí, nesse sentido, eu quero deixar o Espiritismo, só para concluir, falar do mundo evangélico. Alguém deve estar perguntando aí, se Chico Xavier está no céu ou está no inferno, né? Isso é uma pergunta normal de crente. Normal. Crente que não faz essa pergunta não é crente. Quer saber o destino do homem. Bom, eu sou um cara que acredito que todo mundo é salvo exclusivamente por causa da graça de Jesus, e não por causa dos seus acertos doutrinários. O Chico Xavier, para mim, eu vou encontrar o Chico Xavier na glória dos céus por uma razão simples. Se eu, que sou esse verme, que não é nem de Jacó, é verme do meu pai, é lombriga do Amazonas, é giardia de Igarapé, eu que sou esse verme, eu consigo olhar para o Chico Xavier com a piedade e com a misericórdia, que não o bane para lugar nenhum, apenas diz, filho, acabou o tempo do engano e do equívoco, chega para o colo do Pai. Eu que sou mal, consigo dar boas dádivas ao Chico Xavier, quanto mais o nosso Pai Celeste. Então a primeira coisa é essa, porque se a salvação não fosse exclusivamente pela graça de Jesus, eu pergunto a você, quem aí estaria salvo? Com as suas doutrinazinhas pagãs, evangélicas, de idolatria, seu culto aos pastores, seu culto aos apóstolos, seu culto às correntes, seu culto aos templos, seu culto à teologia da prosperidade, seu culto às maldições hereditárias, seu culto aos anjos, sua espiritualidade fetichista e pagã, seu culto ao dinheiro, sua certeza de que Deus só ouve as orações calçadas pelo sumo sacerdote da grana. O que eu pensaria de você se eu fosse considerar só os seus equívocos, erros e heresias teológicas? Eu diria, baseado nelas, que você está no inferno, mano. Eu não digo pela mesma razão que eu não digo do Chico Xavier. Eu digo que, apesar da sua maluquice toda, você, do Macedo, do Silas e de quem você quiser inventar, a graça de Jesus é maior do que a loucura de vocês. E se houver um pingo de desejinho de Deus ainda aí, a graça do Senhor Jesus te salva, ainda que seja pelo fogo, como diz Paulo, mas te leva. Mas não é por causa de acerto doutrinário. De modo que evangélico não tem moral para falar de equívoco doutrinário de espírita. Está todo mundo no mesmo saco, nem católico e nem ninguém. Entre o espiritismo do Kardec e a idolatria do Papa, está tudo igual. O kardecismo do Kardec e a idolatria evangélica e as maluquices do Átila Brandão, que chama o anjo Gabriel de Gabi, e esse monte de gente enganando o crente para todo lado, olha, o Chico Xavier está em melhor posição, porque não vivia para enganar os outros, no máximo ele era um enganado sincero do processo. De modo que o meu Pai que está nos céus lida melhor com o enganado, com o indivíduo que lida com o engano enganadamente, do que com aquele que conhece a verdade e é enganador. Esse sim é mentiroso e é pai da mentira. Não é o caso do Chico Xavier, mas é o caso de um monte de pastor que eu conheço. Então,
Se a gente estivesse falando aqui de salvação por acerto doutrinário, mano, entra no saco, pula no inferno que você pertence lá. A menos que seja exclusivamente por causa da graça do Senhor. E eu espero que esse choque anafilático acorde você para ver que chegou a hora de parar de brincadeira sobre quem é que está certo doutrinariamente. Porque eu sei uma coisa sobre Chico Xavier, ele podia ter vaidades, equívocos doutrinários, podia ter tudo isso, mas ele gastou a vidinha dele fazendo caridades que, com vaidade ou sem vaidade, milhares de pessoas comeram, se alegraram, foram para casa, enquanto você, pastor evangélico, não dá nem cesta básica para ninguém, vive tomando a cesta básica dos outros, enganando todo mundo. Tome cuidado, porque pode ser que venha gente de Uberaba, venha gente do Irã, do Iraque, venha gente da Sibéria e tome lugar à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto batistas, presbiterianos, neopentecostais, católicos, judeus e outros mais ficarão de fora batendo e ouvirão a voz dizendo: olha, vocês pertencem a mim mesmo, os filhos do reino, os que se diziam nós somos e eles não são. Jesus diz que são os que caem no maior risco de serem deixados do lado de fora. O tempo esgotou, já meio-dia.